Só para comentar mais um pouquinho da fala do seu amigo Olívio, realmente, hoje à tarde tem a palestra da indústria, né? Uma palestra muito forte, e com certeza as palavras do Olívio na utilização de gás como futura verticalização, é interessante não comentar o lado do gás, porque isso vem a reduzir os custos realmente quando se trata de verticalização. E, na verdade, o gás já era para estar muito tempo evoluído aqui no país, mas as políticas não deixaram. Então, vamos tratar mais tarde, quando se envolver a parte da indústria, a importância do gás na industrialização, né? Todos os distritos industriais que a gente prevê dentro da nossa palestra. A próxima palestra está envolvida ao turismo. Turismo é importante, não Pará precisa, temos tanta coisa boa para poder mostrar. O tema do turismo é o potencial do turismo de natureza do estado do Pará. O palestrante, professor João Batista Sena Costa, mais uma vez, agradecemos, professor, para que você nos dê a sua parte. Esse é um terceiro desafio, né? Acho que um dos tão grande quanto a verticalização do Estado, da nossa matéria-prima, tão quanto a educação, o turismo, a gente não consegue decolar. É impressionante, é incrível, mas, sei lá, acho que há uns 30 anos a gente tenta fazer alguma coisa nessa área e não consegue, né? Eu vou mostrar para vocês, falar mais do potencial, né? E o que é que a gente precisa realmente fazer, ajudar na área da educação, principalmente, formar gente para poder decolar. Porque nada acontece sem as pessoas, nada acontece sem ter recursos humanos preparados. A gente pode ter o potencial, mas não sabe explorar, não tem educação para explorar, então não resolve. E aí a gente vê, por exemplo, estados no Brasil, como, novamente, o estado do Paraná, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, o próprio São Paulo, Rio Grande do Sul, que são estados ou são territórios do Brasil que não têm 1/10 do nosso potencial turístico, principalmente da área de natureza. E eles conseguem realmente ter um rendimento, uma rentabilidade nessa área fantástica. E nós não conseguimos atrair os turistas para cá. Apenas como uma introdução, falar para paraense, acho que poucos não são paraense aqui, falar sobre o potencial do Pará para paraense é falar o óbvio, né? Mas, falando o óbvio, a gente não pode realmente perder de vista que o estado do Pará, por exemplo, essa luneta aí pegando só uma parte do estado do Pará e o Amapá, nós temos uma história muito forte nessa região, porque nós temos parte da Amazônia, uma parte importante da Amazônia e uma parte muito importante do Oceano Atlântico. Ou seja, nós temos duas histórias que todos querem conhecer no resto do mundo, nos outros continentes, e nós não contamos essa história para ninguém, né? Essa história, ela existe, ela está guardada, está dispersa em centenas, várias centenas de teses de doutorado, de mestrado, de milhares de artigos científicos. E onde está esse material? Está guardado nas bibliotecas, está engavetado, né, nas mesas dos pesquisadores. Ou seja, tem bilhões e bilhões de recursos investidos na formação de gente, na produção científica, mas não serve para nada. Não chega lá na ponta, né, não chega na sociedade onde realmente a gente precisa gerar emprego e renda. Veja, eu não estou falando isso, eu não estou falando
dos meus colegas da academia, não estou falando mal deles, não estou criticando eles, eu faço parte desse processo. É assim que é o Brasil é desse jeito. Né? Então a gente tem que mudar, né? Tem que sair dessa caricatura de que a gente produz, a gente desenvolve academicamente, mas a gente não aplica, mas não tem finalidade o que a gente faz. Então, o Estado do Pará é um potencial enorme. Vamos para o próximo. Aqui a gente pode ver melhor. Por exemplo, os números que estão em vermelho, isso aqui é levantamento pré-pandemia, 2018 para 2019. O que está em vermelho, esses números em vermelho, são os visitantes, né, os pontos principais da América do Sul. Por exemplo, no Caribe, 46 milhões de pessoas visitaram o Caribe em 2018 para 2019. Esses 46 milhões passaram aqui pela nossa porta ou pela nossa frente. Alguns entraram pela nossa porta, foram até Manaus e voltaram, mas a maioria não parou, só passou e não parou. Mas veja, é um número muito grande de gente. No Nordeste, 80 milhões de pessoas visitaram o Nordeste. No interior do Brasil, foram mais de 7 milhões de pessoas que visitaram. Claro que a pandemia mudou totalmente esse quadro, mas ele serve como referência. Serve para mostrar para vocês que tem uma multidão espalhada pelo planeta que viaja. E essa multidão hoje ela é formada em torno aí de 1 bilhão de pessoas. O que é esse 1 bilhão de pessoas? São pessoas que têm 45 dias de férias no ano. Então, pelo menos uns 15 ou 20 dias desses 45, elas viajam. Então, isso aí é uma comunidade de 1 bilhão de pessoas. Desse 1 bilhão de pessoas, tem pelo menos 120 milhões desse 1 bilhão que são ávidos por viajar e buscar cultura, né? Reunir lazer com descanso e cultura. Eles querem ouvir histórias originais, fortes, sérias, e levar para os seus amigos e para os seus familiares. Ou seja, essa fusão de cultura, de conhecimento e descanso e lazer, ela está, no mínimo, dentro desses 120 milhões de viajantes. Esses números não são meus, esses números foram divulgados na mídia em 2018, 2019. E nós temos, sim, histórias fantásticas, maravilhosas, no nosso Estado, para contar para esse povo. E como é que a gente pode atrair esse pessoal para cá? Pelo menos aí uns 5 milhões por ano. Vocês já imaginaram se 5 milhões de turistas entrassem no Pará, pela porta aqui da Amazônia, por ano, e pelo menos 1,5 milhão chegasse até aqui na frente de Belém? Só para comparar, lá nas Cataratas do Iguaçu, por ano, antes da pandemia, pelo lado do Brasil, entravam quase 3 milhões de turistas. Pelo lado da Argentina, mais 2 milhões. Ou seja, 5 milhões de pessoas por ano visitavam Cataratas do Iguaçu. E vocês sabem o que é cataratas, né? Estão falando de um patrimônio, de um pontinho dentro do Estado do Paraná. Aqui, no Estado do Pará, a gente está falando de dezenas de patrimônios naturais. O Rio Amazonas, a Ilha do Marajó, o nosso estuário Marajoara, as nossas várzeas, as nossas praias de água doce ou do mar, o que temos no litoral, os nossos mangues. Ou seja, são patrimônios que a gente não consegue mostrar e não consegue mostrar para o mundo e não consegue naturalmente atrair ninguém para conhecê-los. Por quê? Porque estão guardados. No máximo, eles são explorados em mapas desse tipo que eu estou mostrando para vocês, com um zoom ou mais genérico. É só isso que a gente consegue fazer. Então, está na hora, realmente, do turismo ser levado a sério. Está na hora de nós mostrarmos para valer que nós somos, sim, capazes de preparar pessoal, gerar conteúdo, gerar material e atrair esses turistas. Próximo.
Então, esse é o desafio, como atrair essa multidão de turistas que está disponível e quer conhecer a Amazônia. Hoje a Amazônia, a marca Amazônia ganha da marca Coca-Cola. No passado a gente ficava brincando, né? Bom, ninguém ganha da Coca-Cola, mas hoje a Amazônia consegue ganhar da Coca-Cola, já há muitos anos. Então, a Amazônia é, sim, a marca mais forte do planeta hoje. Em qualquer lugar, né, desse planeta que a gente esteja, alguém fala da Amazônia. Tá? Seja na Austrália, seja no Alasca, seja lá na Índia, todo mundo sabe. A Amazônia, mas a gente não conta a nossa história. Ela fica guardada. Então, o primeiro desafio é esse. Eu coloquei aqui 3 fases, só para dar uma sequência aí na apresentação. Acho que a fase 1, a gente tem que transformar esse conhecimento científico que está guardado aí nas bibliotecas em informação cultural. Esse é o primeiro desafio. É trivial isso, pessoal? Não, não é trivial. É um desafio. Mas nós temos condições de fazer, sim. Claro que temos. Nós temos uma universidade fantástica, que é a Universidade Federal do Pará. Temos uma outra universidade também muito forte, fantástica, que é a UEPA. Temos institutos federais de educação, ou seja, federal e estadual, nós temos, sim, estrutura acadêmica para fazer isso, fora outras instituições de ensino médio também, que são fortes. O que é que falta? Falta a gente se organizar, falta vontade política, falta priorizar. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é disponibilizar esse nosso conhecimento, ou disponibilizar a história dos nossos patrimônios, sob uma forma que o resto do mundo possa absorver. É aplicativo? O que é aplicativo? É um vídeo que roda dentro de um aplicativo ou independente? Então vai ser assim. Ah, não, é um canal no YouTube? Ok, é um canal no YouTube, mas nós temos que encontrar uma maneira fácil, simples, né, objetiva, de alcançar qualquer ponto desse planeta sem dificuldade. Mas precisamos ter o material. A tecnologia está disponível, então, se fundir as duas coisas, tecnologia com conteúdo, a gente chega lá. Então, e esses conteúdos, eles necessariamente têm que ser transversais. Não basta eu ficar falando só dos aspectos físicos belíssimos da Amazônia, mas tem todo um social apoiado, tem todo o social envolvido e tem toda uma cultura nesse social também envolvido. Se a gente conseguir juntar as três facetas, o físico, o social e o cultural, que é o que a nova educação básica quer, a gente resolveu o nosso problema do turismo. Porque não basta a gente contar a lenda do boto, a história do boto, né? Mas a gente tem que dizer de onde o boto veio, por que o boto está aqui na Amazônia, por que ele mora aqui, por que ele passa por aqui, quem é que vive dessa lenda. Né? Não basta só a gente fazer os botos, como lá em Mocajuba, eles ficarem brincando, né, como os golfinhos e tal, mas a gente tem que contar a história deles. E nenhum biólogo, infelizmente, consegue contar para a gente, esse é um desafio, uma brincadeira, né, claro, de nenhum biólogo, mas certamente alguns devem saber, por que existem botos, por que existe esse golfinho dentro da Amazônia, por que existe o peixe-boi dentro da Amazônia, porque tem o maçariquinho que, de vez em quando, uma vez por ano, pelo menos, visita lá a região, o nosso litoral. Então, são culturas que estão ligadas com aspectos físicos, com sociais, que a gente tem que juntar tudo isso e contar para esse povo. Se a gente conseguir fazer isso, com certeza, nós vamos ter sucesso na fase 1. Fase 2. Investir em educação para formar os guias turísticos, mas isso aqui não é suficiente. A gente tem que massificar o conhecimento sobre a origem da Amazônia. A origem da Amazônia tem que estar na cabeça de todos nós. Todos nós devemos conhecer essa história. Tá? Nós. Tá? Para que fique mais fácil, para que isso seja o nosso dia a dia. Aí sim fica mais fácil a gente formar os profissionais que vão explorar essa cadeia produtiva. Turismo de natureza. Voltando novamente a 2019. O turismo de 2010 a 2019 tirou a Espanha do buraco, tirou Portugal do buraco. Né?
tirou a França também, estava balançando do buraco. Ok, a pandemia mudou o quadro, mas se a gente for... Isso vai ser retomado? Certamente. Né? Nós não vamos ficar assim para sempre. Né? A vida vai voltar ao normal. Né? Então, o turismo crescia a 3%, 4%, 5% ao ano, em alguns países a 10% ao ano. Só que o turismo de natureza crescia exponencialmente. Enquanto que o turismo, chame do que quiser, cultural, religioso, não sei o quê, parará, crescia uma média de 7%, o exponencial, o turismo de natureza crescia exponencialmente a 50%, a 60% ao ano. Negócio absurdo. A Espanha, o maior PIB da Espanha entre 2016 e 2018, 2019, foi o turismo de natureza. Né? E nós não fizemos isso, nem no litoral, nem no nosso interior. Então, a gente precisa massificar esse conhecimento para poder superar a fase 2. Fase 3. Investir em infraestrutura e segurança. Aí, veja, não dá para pensar na cadeia de produção do turismo isoladamente. É impossível, sem falar em logística, sem falar em segurança, sem falar dos outros aspectos que serão abordados e já foram abordados em parte. Né? O doutor Lívio mostrou a importância do gás, a importância da energia, a importância da infraestrutura. Tudo está interligado. Se a gente conseguir realmente essa integração regional em todos os aspectos, a gente vai contar uma outra história. A gente vai contar uma história diferente, porque, olha só, isso aqui é uma realidade. Esse barquinho branco que está aqui, né, próximo dos nossos barquinhos de verdade, porque esse barquinho é o do sonho, né? Esse é o barquinho de verdade, mas essa paisagem ela é concreta, ela é real. Nesse barquinho branco aqui, tem 2.500, 3.000 pessoas aí dentro, do mundo todo. E como é que o pessoal dos barquinhos aqui ao lado dão apoio para o pessoal que está lá no barquinho branco? Como? Existe um ano-luz de distância, em todos os aspectos, educacional, infraestrutura. Então, esse é um grande desafio. Fazer com que esses barquinhos brancos entrem aqui com segurança e que a gente possa atender o pessoal que está lá dentro plenamente. E eles saiam daqui com gostinho de quero mais, quero voltar, vou indicar. A Amazônia, sim, é isso aí. A Amazônia não é só a cidade de Manaus, porque esses cruzeiros passam direto para Manaus. Alguns param aqui em Belém. E quando param em Belém, para os turistas que estão nesses cruzeiros chegarem até o Ver-o-Peso, é uma dificuldade enorme, não é fácil. Tá? O problema não está só na cabotagem das balsas com soja, mas está em também dar apoio para os cruzeiros. Então, a gente tem que começar a contar uma nova história nesse estado. A gente não pode mais ficar só lamentando e adiando a implementação das soluções. As soluções existem, elas estão disponíveis no Estado, né? Tem muitos grupos, sim, dispostos a ajudar a contar essa nova história. Vou repetir a frase que eu falei, né, anteriormente. Temos que juntar as 3 esferas, municipal, estadual e federal. Sem essa fusão, também a gente não vai conseguir enfrentar o desafio do turismo, sobretudo de natureza. Tá? Obrigado. Muito bem. Realmente, o turismo, eu só vou colocar um adendo. Se não me engano, eu estive no interior tentando viabilizar a parte do turismo. E eu me lembro, viu, Joelma? Eu acho que tu estava grávida, o menino hoje em dia está aqui com 8 anos, e eu tentando levar no município uma rota de turismo, e até hoje não saiu nada. Então, a gente está vendo as dificuldades que existem realmente, tentar mapear os pontos interessantes que existem dentro do Pará.
Então, é isso que tem que trabalhar. Eu acho que o professor tem razão, tem que trabalhar mais, as políticas têm que mudar um pouco, se conscientizar melhor. E é isso que nós precisamos, é unir esses pensamentos, essa força para nós levar o turismo à frente. E a gente vê, eu penso, o Pará é rico sim. É experiências minhas que eu viajo o mundo todo, eu vou falar só pertinho aqui do Nordeste. Quem conhece o Velho Chico, vai para Aracaju ou qualquer outro município perto, faz uma visita simples dentro do rio, pega o carro, sai do hotel, pega o carro, chega lá no rio, coloca um barquinho pequeno, similar ao nosso. Quando você chega lá, toma café, toca música, o forró e café à vontade. Um turista simples, mas é forte. Tem 4, 5, 7 micro-ônibus levando o turismo. E nós temos, lá é um rio, mas aqui nós temos vários rios. Por que não fazer isso, criar essas ideias? Será que a gente não está preparado para fazer essas políticas, esses trabalhos para fazer o turismo, para dar um potencial? Eu fico e deixo a vocês também para pensar, para poder fazer essa força. Trabalhar mais com o turismo. O turismo é uma cadeia realmente muito forte, que gera muita divisa, muita riqueza em todo um aspecto social, na educação. Bom, deixo para vocês para procurarem e tentar se juntar mais a esse esforço para o turismo. Bom, vamos seguindo a próxima palestra. É da área da política. Política em si, porque aqui não estamos muito para discutir política, mas sim conversar o que nós temos, né, dentro das ações políticas, não, daquilo dos recursos, do posicionamento de cada ideia. O tema é ativismo e militância política no Estado do Pará, um posicionamento conservador. Palestrante Renato Batista, profissional liberal. Por favor.